Olá, pessoal! Nesta aula analisaremos sobre parônimos e homônimos. O que é isso? O que é parônimo? O que é homônimo? O que eles comem? Onde eles dormem? Onde eles vivem? Para que eles servem? Então, nós vamos ver isso. Parônimos e homônimos. Para começar, os homônimos. O que é homo, pessoal? Não é a mesma coisa? Homo não diz respeito à semelhança? Então, sendo assim, então, são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Então, olha só, acender, de colocar fogo, e ascender, de subir socialmente, ascender. Assento, que é o sinal gráfico, e assento com 2 S's, que é o local de sentar. Esse daqui, inclusive, foi uma questão de vestibular. Acerto, né, que é o ato de acertar, e o acerto, que é a afirmativa, uma afirmação, fazer um acerto sobre isso. Apressar, que é ajustar o preço, apressar, e também apressar com 2 S's, de você colocar pressa, de tornar rápido. Vejam então, homônimo, são palavras que têm o mesmo som e grafias diferentes. Então, acento, e acento de acentuar, e acento de sentar. Homônimos, pessoal, você percebe realmente a diferença deles pelo contexto. Quando você está usando um acento de acentuação, quando você está falando disso, e quando você está falando de um acento de sentar. Então, homônimos, lembrar do homo, que é igual no quê? Na pronúncia, mas diferente na grafia. E agora, você tem alguns homônimos perfeitos. O que é isso? É que eles são iguais, inclusive na grafia, não só na pronúncia. Possuem a mesma grafia e o mesmo som. Eu cedo este lugar para a professora. Eu cedo este lugar para a professora. O cedo de ceder é a mesma coisa, se escreve da mesma maneira e tem o mesmo som de cedo de manhã. Cheguei cedo para a entrevista. Então, aqui cedo é advérbio e aqui cedo é verbo. E tem a mesma pronúncia e a mesma grafia. Por isso, é um homônimo perfeito. Atenção! Algumas palavras que possuem a mesma escrita, ou seja, a mesma grafia, mas pronúncia e significados diferentes. Essas são chamadas de homógrafas. E, na verdade, é uma subclasse dos homônimos. Mas lembrar, homônimo, geralmente o homônimo ele tem a mesma pronúncia e grafias diferentes. No entanto, se tiver a mesma grafia e a mesma pronúncia, serão homônimos perfeitos. E aqui você tem um som diferente, almoço, né, de refeição, e almoço, de almoçar. Então, é a mesma grafia, mas o som é diferente. Já aí já não entra em homônimo, entra em homógrafas. Homógrafas, porque a grafia é semelhante, mas o som é diferente. Gosto e gosto, mesma coisa, né? Gosto de substantivo e gosto de gostar. Sendo assim, pessoal, homógrafas é uma subclasse dos homônimos. Homônimos, palavras que têm o mesmo som e grafias diferentes, a não ser os homônimos perfeitos. Então, por enquanto é só, e agora nós vamos ver os parônimos. O que será isso? Parônimos, pessoal. Agora, percebam, só de você bater o olho, você vai perceber que os parônimos não têm a mesma grafia. A grafia é diferente, mas o som é muito próximo. Então, isso é parônimo. Palavras que têm uma grafia um pouco diferente e o som um pouco diferente também, mas não é tão diferente assim. Por isso, causa um certo desconforto, né? Às vezes a gente confunde as palavras que são parônimos. É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Embora o significado seja muito distante, assim como os homônimos, o significado é distante, a grafia e a pronúncia é muito semelhante. Por exemplo, absolver. Absolver é de perdoar e absorver é de você sugar, né, de você aspirar, sorver. Apóstrofe, que é uma figura de linguagem, nós já vimos em figuras de linguagem, e apóstrofo, que é um sinalzinho. O aprender
de tomar conhecimento, e apreender de capturar. E aí, arrear e arriar, ascensão e assunção, você tem uma listinha de palavras aí, parônimas. Então, pessoal, o que é a palavra parônima? Só para a gente concluir. São palavras que têm grafias diferentes e sons diferentes, mas tanto a grafia quanto o som, eles são muito pouco diferentes uma da outra. Por isso que elas são parônimas. E muitas vezes a gente confunde, por exemplo, um absolver com um absorver. Então, ficar esperto com as palavras parônimas e também com as palavras homônimas, que são aquelas que têm o mesmo som e grafias diferentes. Então, espero que tenha ficado claro o que é homônimo e o que é parônimo, e nós vamos nos falando. Um beijinho e até mais!